Olá pessoas do YouTube, aqui é o Ribeneto para mais um vídeo do canal e hoje vamos fazer uma breve retrospectiva desse primeiro semestre do ano de 2026. Enfim, como já virou praticamente uma tradição em todo o Booktube nesse período do ano, eu venho aqui para responder a minha versão da Book Tag do 50%, né, onde a gente faz esse balanço da primeira metade do ano. E esse ano de 2026, eu acho que foi um ano com as respostas mais óbvias que vocês vão encontrar nesse vídeo. Era até para esse vídeo ter saído um pouco antes, na verdade. Era para ele ter saído ali no começo do mês. Mas acabou que eu me atrasei porque teve obra aqui em casa e o mês de junho foi um tanto quanto corrido por aqui. E acabou que só agora eu estou publicando os vídeos de maio, né? Por uma coincidência muito grande, esse vídeo da tag do 50% vai cair no dia do meu aniversário. Então eu estou compartilhando com vocês no dia do meu aniversário uma forma de presente também e de marcar a data aqui no canal. Enfim, vamos parar de blá blá blá, porque essa é uma tag bem grande e vocês sabem como eu respondo, né? Eu respondo da última pergunta para a primeira, porque para mim isso faz muito mais sentido. Espero que gostem do vídeo e continuem comigo até o final. Vamos lá! E a primeira categoria da tag é o livro mais aguardado do segundo semestre. Enfim, eu descobri que esse livro está a ser publicado agora em agosto aqui no Brasil, recentemente, já coloquei na minha lista de desejados. E ele vai furar uma fila tão grande que ele vai acabar furando outros livros do próprio autor. Que eu tenho aqui na estante para ler, mas esse definitivamente vai passar na frente. Eu tô falando de Nós Ardemos Ardentemente, do TJ Klum, que vai ser o livro mais recente do TJ Klum a ser publicado aqui no Brasil, o terceiro a ser publicado só nesse ano. Risada de nervoso, mas esse nem tá tão caro quanto os outros porque esse é menor, né? Para os padrões do TJ Klum, né? Claro, né? Porque o TJ Klum ele é conhecido por escrever verdadeiros calhamaços. Mas o Nós Ardemos Ardentemente eu acho que ele tem por volta de 200 páginas. Então, é outra motivação que vai me fazer furar a fila para ler o Nós Ardemos Ardentemente. E vai ser uma história meio que apocalíptica, porque a humanidade em si vai meio que conhecer a sua data final, e ela está se aproximando por conta de um cataclisma. E a gente vai acompanhar esse casal, né? Esse casal de homens mais velhos, e eles enfrentando esses últimos dias juntos, né? Na casinha deles e rememorando a história deles, como eles se conheceram e tal. E assim, só a sinopse já partiu meu coração, sabe? Imagina você esperar o seu próprio fim. Mas eu tenho certeza que vai ser uma história linda e eu tô com as expectativas lá em cima, porque a sinopse em si já me pegou bastante. A capa é muito bonita, como vocês podem ver, né? É no estilo dos livros do TJ Klum mesmo. E eu já estou me preparando para chorar com esse livro, porque com certeza eu vou chorar muito com essa história. Eu nem tenho dúvidas quanto a isso. E a segunda categoria dessa nossa tag de 50% é: quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Eu tenho uma pilha. Mas esse livro aqui, ele tá gritando para ser lido. Eu quase comecei a ler ele, mas como eu já estava lendo outro livro, eu falei, vamos deixar um pouquinho você para trás, porque eu já estava mais avançado na outra história, né? Só que só pelo começo ele já tinha me engatilhado muito para continuar. Eu tô falando de Alguém Como Nós, da Nicola Yoon, lançado aqui no Brasil pela editora Arqueiro, que vai ser o primeiro suspense, o primeiro thriller da própria Nicola Yoon, voltado para um público mais adulto, né? E ele é inspirado em Mulheres Perfeitas, que foi um outro livro que eu li esse ano, no primeiro semestre, por conta da minha leitura de Alguém Como Nós, né? Dos meus planos de ler Alguém Como Nós. E assim, já Mulheres Perfeitas me surpreendeu bastante. E vai aparecer aqui nesse vídeo com toda certeza. Então eu tô com expectativas muito altas com relação a Alguém Como Nós, porque essa história que promete vai ser com personagens se mudando para a comunidade completamente negra, só que quando chega lá percebe que as coisas não são tão perfeitas quanto eles imaginavam que seria, né? E enfim, por Mulheres Perfeitas, eu já imagino para onde essa história vai me levar e eu tô com expectativas muito altas para ler Alguém Como Nós. Ele é bem fininho, gente, ele tem menos de 250 páginas, não é isso? Exatamente, ele tem 250 páginas, então eu consigo fazer essa leitura bem rápido. Eu estava até agora esperando, né, que a Arqueiro produzisse o audiobook desse livro aqui, mas infelizmente não produziram. Fazer o quê, né? Então vamos fazer a leitura de Alguém Como Nós, da Nicola Yoon, do jeito tradicional. Terceira categoria dessa tag de 50% é o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano. E o livro que vai aparecer nessa resposta, ele é meio que um spoiler
do próximo vlog, ele ainda vai aparecer aqui no canal, mas não tinha como responder outro livro além dele, se bem que nesse ano, pelo menos nesse primeiro semestre, chegou muito livro com um projeto gráfico incrível, sabe? No final do ano eu vou ter um grande trabalho para fazer o nosso vídeo de livros mais bonitos do ano, né? Porque esse ano as editoras estão se superando, mas para responder a essa tag de 50%, a minha resposta vai ser a edição de 10 anos de Simon vs Agenda Homo Sapiens, da Becky Albertalli, que foi relançado aqui no Brasil, né, pela editora Pitaia. Originalmente foi publicado pela editora Intrínseca, né, que eu ganhei também da Alice Cunha, mas esse livro aqui eu ganhei da minha amiga Natália Flor, e sério, gente, olha só esse detalhe de hot stamp holográfico, que é super diferenciado, e tá em todo o projeto gráfico da capa, tá vendo? E não apenas isso, olha o corte de páginas dele. Que coisa maravilhosa. Que coisa incrível. Mas não tem apenas isso. Ele tem a folha de guarda com cenas do livro. A folha traseira tem cenas diferentes. O projeto gráfico interno dele também tá muito legal. Que, assim, respeita o projeto gráfico original, mas tem suas diferenças. Deixa eu tentar encontrar um aqui. Tá vendo que coisa bonitinha? Tem a parte com e-mails extras, né, do Simon para o Blue. Tem receitas aqui atrás. Enfim, a edição está incrível, tá muito bonita. Então, não teria outra resposta para esse momento, além de Simon vs Agenda Homo Sapiens, da Becky Albertalli, lançada aqui no Brasil esse ano pela editora Pitaia. Quarta categoria da tag é a sua resenha favorita desse primeiro semestre, e não tem outra resposta além de Verity. Essa opinião saiu em um vídeo super especial, que foi o vídeo do Prêmio Flisk 2026, né? Do qual eu fui agraciado. E não apenas isso. No período, eu apenas escutei o audiobook de Verity e eu tive muita coisa para falar sobre Verity. Verity deixou suas marcas em mim, e eu não vou dizer que de uma forma positiva. Foi o segundo contato que eu tive com a Colleen Hoover através do Suspenser, do Thriller Doméstico, né? E foi a segunda vez que eu enxerguei as entrelinhas das coisas que a Colleen Hoover colocou na narrativa. Tanto que o bruto daquela entrada ficou por volta de 40 minutos. E mesmo eu editando para tentar deixar a entrada, né, mais dinâmica para vocês assistirem, o resultado final, né, o líquido do vídeo, acabou ficando em volta de 21, 22 minutos. Porque eu tinha isso tudo para desabafar sobre Verity. Verity... Enfim, vai sair filme, né? Deve estar saindo filme logo em breve, que vai ser com a Anne Hathaway e também a Dakota Johnson. O que não ajuda muito, porque vocês puderam acompanhar, né, o quanto eu senti um pouquinho de ranço da protagonista desse livro. No caso, não é nem a Verity, né? É a narradora. Ai, enfim, vão lá assistir ao meu desabafo sobre Verity, mas eu ainda tenho aqui, né, para escutar na Audible, o A Mulher em Queda, que é um outro suspense, um outro thriller doméstico da Colleen Hoover. Será que na terceira vez ela consegue me surpreender positivamente? Não sei, né, porque as outras duas vezes que foi com Layla e foi com Verity foi rio abaixo, né? Vamos ver com A Mulher em Queda. Quinta categoria da tag, um livro que te deixou feliz nesse semestre. Eu precisei refletir bastante sobre qual livro me deixou mais feliz nesse primeiro semestre, e depois do meu balanço, com toda certeza, a minha escolha foi Feras, da Liz Vilas Boas, lançada aqui no Brasil pela editora Rocco. É a continuação de Garras, que eu li no ano passado e se tornou favorito, e Feras não ficou atrás. Feras vai acompanhar a história do Heitor, que é o irmão mais novo do protagonista do primeiro livro, né, e da Serene, que é meio que a melhor amiga, por falta de uma definição melhor, né, da protagonista do primeiro volume. Enfim, a gente já meio que conheceu a história deles no primeiro volume, só que aqui as coisas vão ser mais desenvolvidas, e eu já amava muito esse casal no primeiro volume. Nesse segundo volume, então, eles roubaram completamente a cena e eu tive um verdadeiro banquete e eu não fiquei satisfeito. Tanto que quando chega no final, eu queria que o livro tivesse mais alguns capítulos para eu poder acompanhar mais de momentos de calmaria entre os personagens, porque eu torcia por eles dessa forma, sabe? E tem reviravoltas incríveis. É uma história que vai se passar durante o Carnaval do Rio de Janeiro, entre muitas aspas, porque
O Rio de Janeiro aqui se chama Ave Rio, é um universo paralelo diferente, né, que se passa ali durante a década de 1920, onde humanos e criaturas fantásticas convivem lado a lado, não sem muito preconceito também. E vai ter a influência do jogo do bicho também, entre muitas aspas, mas o paralelo que existe nesse universo aqui. E se você já achava o perigo do primeiro livro grande, é porque você não encontrou o perigo desse livro aqui, que é maior ainda, sabe? Os personagens realmente, para saírem dessa, tiveram que rebolar muito. Enfim, fiquei tão feliz de reencontrar esses personagens, eu não poderia dar outra resposta além de Feras da Liz Vilas Boas. E na sexta categoria dessa tag nós temos um livro que te fez chorar nesse semestre. E para essa sexta resposta, vou dar mais um spoiler do próximo vlog que vai sair na semana que vem. Mas eu não esperava chorar com esse livro e eu chorei em vários momentos com essa história. Eu estou falando de Te Vejo na Final, do Aslan Monteiro, lançado pela editora Arlequim aqui no Brasil. Eu já comprei esse livro faz uns 2 anos, mais ou menos. Mas aí chegou o período da Copa do Mundo, né? De 2026, e esse livro se passa teoricamente durante a Copa do Mundo de 2026 também, e eu precisava conhecer essa história e aproveitar o clima no momento para fazer essa leitura. E, assim, o Aslan Monteiro, ele foi fundo na estrutura machista e na estrutura homofóbica do futebol. Ele não tem papas na língua nenhuma em abordar essa temática no seu livro, mesmo que o futebol seja o tema da história, mas eu acho que isso foi um grande motor, né, para desenvolver essa história aqui também. E o que o protagonista, o Edinho Meteoro, passa em vários momentos, desde a infância, cara, me machucou tanto, que eu acho que teve 3 momentos durante essa história aqui que eu precisei parar a leitura para chorar de verdade. Uma logo no segundo capítulo, que é uma cena que mexeu muito comigo, que envolve o pai do protagonista. Uma ali, quase chegando ao final da história, e depois, assim, uma sequência assim, de momentos que me fizeram segurar o choro. Eu acho que não vai ser spoiler eu contar para vocês que esse livro acabou se tornando um dos meus favoritos desse ano, para minha completa surpresa. Um livro sobre futebol, um esporte que eu nunca tive muito apego, ter entrado entre os meus favoritos do ano, mas entrou. E eu vou conversar melhor com vocês durante o nosso próximo vlog de leitura, com as leituras do mês de junho. Te Vejo na Final e o protagonista, o Edinho Meteoro, me surpreenderam muito com relação a isso. Não tem outra resposta. Sétima categoria da tag é seu personagem favorito mais recente. E se você assistiu ao último vlog aqui do canal, vai ter ideia de quem eu estou falando, que é o Travis, de Rota de Impacto, da Amy James, lançado aqui no Brasil pela editora Arqueiro, que vai ser spot romance no universo de Fórmula 1. E o Travis é esse piloto de Fórmula 1 que é um homem adulto, mas ele é uma pessoa tão incrível e tão preciosa que a vontade que você tem enquanto está lendo ele é que você abrace esse personagem e fique tentando tranquilizar ele de que o mundo não vai machucar ele, por mais que o mundo machuque muito esse personagem. Mas ele, eu não vou dizer que é um personagem puro, porque, enfim, a gente tá falando de um homem de, sei lá, seus 25 anos, mais ou menos. Mas ele é um personagem tão cativante na sua visão de mundo, e na sua força, e na forma como ele ama, e na forma como ele expressa esse amor pelo outro personagem, né, que é o Jacob, que você sabe que esse é um personagem que tá em busca de encontrar o seu lugar, tá em busca de encontrar a sua própria família. E você quer apoiar essa jornada desse personagem, sabe? Assim, o Travis me cativou muito como personagem, muito. Não no sentido de crush nem nada, mas de fato no sentido de querer ser amigo desse personagem, de querer proteger esse personagem de cima de tudo. Como eu falei no vlog, esse é um personagem que você quer guardar no potinho e deixar no armário para que nada de errado aconteça com ele. Porque esse é o tipo de relação que a gente acaba desenvolvendo com o Travis, sabe? O Travis é incrível e com toda certeza foi o grande destaque em sentido de ser personagem, né, nesse primeiro semestre para mim. E não tinha outra escolha além dele, de Rota de Impacto, a aparecer nessa resposta. Próxima categoria da tag é o seu casal favorito mais recente. E esse casal, eles elevaram o sentido de rivais para amantes a uma nova potência, porque os dois são incrivelmente escrotos. Os dois são incrivelmente babacas, mas eles funcionam muito bem juntos. E
o casal me conquistou nessa história. Eu tô falando do Hikaru e do Shinobu, de Se Quiser É Só Pedir, de Niyama, lançado aqui no Brasil pela editora MPEG. Vai ser um romance de escritório, né, onde esses dois rivais vão meio que entrar em um relacionamento sem saber que eles estão entrando em um relacionamento um com o outro. Na verdade, um sabe, porque o Shinobu, ele tem meio que uma vida dupla, né? Uma vida dentro do escritório, onde ele se passa por um nerd atrapalhado, e fora do escritório, onde ele é esse galanzão que faz sucesso com todos os caras nos bares que ele vai e tal. E quando ele meio que tropeça no seu bar favorito com o Hikaru, né? Que é esse seu rival do escritório, e o Hikaru não reconhece ele, mas meio que fica mexido por ele vai tentar usar isso a seu favor. Só que assim, os dois são uns completos cretinos, sabe? Um querendo se sair melhor que o outro e, na verdade, a gente vai acompanhando os dois se apaixonando, né? Contra a vontade deles. Ah, gente, esse é um casal incrível que me comprou completamente já no primeiro volume. Niyama já entrou no meu hall de mangakas favoritos, porque só o que fez aqui nesse primeiro volume foi incrível. Então, meu casal favorito vem diretamente de Se Quiser É Só Pedir, lançado aqui no Brasil pela editora BPEG. Nona categoria da tag é novo autor favorito. E o meu novo autor favorito é o Edward Lewis, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Todavia, né? E eu já li dele só no primeiro semestre, Quem Matou Meu Pai e O Fim de Ed, mas eu já estou com histórias de violência para ler, e eu já quero ler outras histórias também do autor, que basicamente escreve autoficção, né? Ele usa a própria vida para contar as suas histórias. E, enfim, ele não é exatamente a pessoa mais divertida do rolê. Você já percebe isso pelas histórias dele e até pelas entrevistas também. Você percebe que ele é um pouco. Um pouco não, ele é muito pretencioso. Ele é um cara extremamente pretencioso. O Edward Lewis é muito, muito, muito pretencioso. Mas ainda assim, essa sinceridade crua dele meio que me cativou, sabe? E eu gostei de ler as histórias que ele escreveu. Eu li esses dois livros em sequência, né? Tanto o Quem Matou Meu Pai quanto o Fim de Ed, e eu já fiquei pensando, caramba, qual vai ser a minha próxima história do Edward Lewis que eu preciso conhecer mais sobre esse autor. E enfim, eu já estou com história de violência, né? Foi como falei pra vocês, né? Ele tem essa voz crua, essa voz bem pé no chão, mas ao mesmo tempo bastante pretensiosa e um tanto quanto palestrinha. Principalmente em Quem Matou Meu Pai, ele é um pouco palestrinha, mas ainda assim é cativante e você quer acompanhar tudo, sabe? Enfim, meu novo autor favorito é Edward Lewis. Pois é. Próxima categoria da tag, o livro que mais surpreendeu esse ano. Enfim, eu já tinha dado um spoiler que esse livro ia aparecer, mas eu estou falando de Mulheres Perfeitas, do Ara Levin, lançado aqui no Brasil pela editora Darkside. E assim, o meu único contato com essa história anterior a ler o livro era com a adaptação dos anos 2000, com a Nicole Kidman e o Matthew Broderick. E depois que você lê esse livro, você percebe que aquela adaptação dos anos 2000, na verdade, foi um grande crime de ódio. Porque pegou todos os temas, estão presentes de forma tão latente nessa história do Ara Levin, né? E de uma forma tão direta, e transforma numa grande palhaçada. E Mulheres Perfeitas vai se passar nessa comunidade do Stepford, onde casais e famílias vão para essa cidade e as mulheres começam a ser transformadas. E a gente vai acompanhar isso pelo ponto de vista da mais nova, da mais recente moradora de Stepford. E ela percebendo que as amigas, né, que eram tão contemporâneas quanto ela, que eram tão politizadas quanto ela, acabam se transformando nessas mulheres vindas diretamente da década de 50 e que vivem exclusivamente para o marido e para os filhos, como se fossem robôs domésticos feitos para limpar, servir e dar prazer aos homens. Nossa, essa história me deixou tão angustiado, tão angustiado. As cenas de clímax da história e o epílogo da história, que a gente vai acompanhar pelo ponto de vista de outra personagem, me deixou meio desgraçado da cabeça, sabe? Me deixou um pouco desgraçado da cabeça. E eu fiquei pensando muito nessa história por dias. Por dias. Sem surpresas nenhuma, acabou se tornando um dos meus favoritos desse ano, né? E eu quero ler outras coisas do Ara Levin. Eu quero ler O Bebê de Rosemary, que já tem aqui no Brasil também lançado pela editora Darkside. E eu quero pegar para conhecer essa outra história, que no caso do Bebê de Rosemary, eu não vi nenhum filme, né? Então vai ser uma grande novidade para mim. Mas Mulheres Perfeitas me deixou descaralhado. Enfim, a próxima categoria é o livro que mais decepcionou esse ano. E o livro que eu vou comentar nessa categoria também me deixou descaralhado, mas me deixou descaralhado de ódio, porque a existência desse livro por si só é um crime. Sério, sério, é nojento, esse livro é nojento.
Eu tô falando de No Calor de Zanzibar, de Alex Wellman. Ele se vende de uma forma bem progressista, né? Por ser um livro erótico gay que vai se passar em um país da África, no caso Zanzibar. Só que é um livro extremamente racista. É um livro que sexualiza e objetifica homens negros até não poder mais. É um livro que erotiza a escravidão. É um livro que erotiza a existência da escravidão. É um livro que brinca o tempo todo com abuso sexual. É um livro nojento. Assim, é um livro que eu fui ler achando que era uma coisa e me deparei com outra coisa completamente diferente, e agora eu tô com ele parado na minha estante porque eu não tenho coragem de entregar esse livro para ninguém. Para doação, passar para frente, nada, porque é um livro extremamente ofensivo em vários sentidos, sabe? É um livro que tem basicamente um salvador branco na história. Mesmo que a gente considerar e contextualizar ele nos anos 90, onde ele foi escrito e publicado apenas lá fora em um país só, esse livro só foi publicado lá fora e depois foi publicado aqui no Brasil, sabe lá Deus por qual motivo. Mas assim, eu achei extremamente ofensivo, eu achei extremamente nojento. Eu comentei mais com vocês durante o vlog de leitura, né, onde eu falei sobre No Calor de Zanzibar, mas foi o pior livro que eu já li na vida. Essa é uma marca que ninguém pode tirar dele. Enfim, vamos melhorar o clima, né, pesado, que acabou ficando com a próxima pergunta, que é a HQ favorita do primeiro semestre. E a minha HQ favorita desse primeiro semestre foi o quarto volume de The Dangerous Convenience History de 945, lançado aqui no Brasil pelo selo Pride da editora New Pop. Nessa história aqui, muitas coisas vão ser reveladas sobre os protagonistas, e quando você pensa que tudo vai melhorar, na verdade tudo desanda de uma vez. E é incrível porque, ao mesmo tempo que a gente fica com muita raiva do que vai acontecer no decorrer dessa história, a gente entende todas as decisões tomadas pelos personagens, pelos ambos os protagonistas, sabe? Tanto o Gun-woo quanto o Hee-jun. Porque a gente conhece os personagens desde o primeiro momento, a gente sabe que eles são bastante críveis, eles são bastante racionais, e eles têm pontos muito distintos e que são muito coerentes dentro do relacionamento deles, né? Então ia chegar esse momento de fato. Ia acontecer isso que acontece aqui em algum momento. Só que acontece aqui e a gente fica com o coração quebrado. E quando a história terminou, eu só ficava pensando, meu Deus, eu preciso do volume 5, eu preciso do volume 5 que ainda nem saiu, ainda nem entrou em pré-venda. E eu torço todos os dias para que entre em pré-venda o mais rápido possível nesse segundo semestre, né, pela editora New Pop, porque eu preciso dessa continuação, eu preciso desse volume 5, eu preciso encerrar logo essa história, porque eu quero ver esses dois personagens tendo o seu melhor momento, sabe? Ai, esse era um livro que daria para encaixar em livros, né, que quebraram meu coração e tal. Enfim, esse é um volume incrível, era algo que a gente sabia que poderia acontecer, mas quando acontece, fica, ah, não, não, por favor, não. Enfim, a melhor HQ desse primeiro semestre é o volume 4 de The Dangerous Convenience History. Enfim, próxima categoria é algum lançamento do primeiro semestre que ainda não leu, mas quer muito. Sem muitas delongas, é o Rivalidade Ardente, da Rachel Reed, que eu comprei ali uma semana antes do livro ser lançado, se eu não me engano, né? Tanto que ele chegou uma semana antes do livro ser lançado aqui em casa. Eu ainda não li por dois simples motivos. O primeiro motivo é que eu queria ler o primeiro livro da série antes, né? O primeiro livro, o Game Changer, que aqui no Brasil ficou como virada de jogo, ou virão do jogo, alguma coisa assim, enfim, eu comprei para venda. Ele foi deixado para ser lançado depois de Rivalidade Ardente, mesmo que ele seja o primeiro volume da série. Enquanto no mundo inteiro, todas as editoras preferiram lançar os dois livros juntos, né? Tanto o Game Changer quanto o Rivalidade Ardente. Aqui no Brasil a Alt fez o contrário. Lançou o Rivalidade Ardente primeiro e deixou para lançar o Game Changer depois, né? E eu fiquei com um pouquinho de raiva disso. Porque, de fato, o primeiro volume da série não é Rivalidade Ardente. O primeiro volume é Game Changer. Depois a gente tem o caso dos fãs que a série, no caso a adaptação, trouxe para a Rivalidade Ardente. E Deus me livre, gente. Que facção criminosa. Que facção criminosa que viraram os fãs da série de Rivalidade Ardente. E eu queria me afastar o máximo possível disso. Eu queria reencontrar esses personagens, reencontrar essa história como eu encontrei quando assisti a série no final do ano passado, sabe? Sem a interferência externa de tanta gente doida.
Então foram esses os dois principais motivos. Eu queria ler antes o Game Changers, que tá saindo agora no Brasil, né? O primeiro volume de fato da série. Eu queria me afastar o máximo possível das fãs malucas que a adaptação trouxe pro livro. E enfim, eu acho que agora eu estou conseguindo. Eu estou conseguindo desassociar a rivalidade ardente desse povo doido que fica correndo atrás dos atores. Eu nunca fui do tipo de pessoa que se importava com os atores das adaptações dos livros que eu gosto, sabe? Porque muita gente faz esse paralelo, né? De se importar tanto com os personagens quanto com os atores. Eu não sou assim, mas as pessoas são assim. E no caso de Rivalidade Ardente, meio que virou uma seita, né? Com relação aos atores. E eu prefiro me afastar disso tudo e acompanhar de uma forma muito mais saudável. Pois é. Penúltima categoria da tag do 50% é a melhor continuação que leu até agora. E, sem grandes surpresas, foi Parceira de Ellie Hazelwood, a continuação de Noiva, onde a gente vai acompanhar a história da Serena e do Coen. O que é bem engraçado porque eu tenho duas continuações de séries de lobisomens, onde a protagonista se chama Serena, basicamente, né? Tanto o Feras quanto o Parceira, as protagonistas se chamam Serena, né? Mas no caso de Feras é Serene, né? E no caso de Parceira é Serena. Enfim. Aqui a gente vai acompanhar a história dessa meio lobisomem e desse líder de um clã de lobisomens. E quando você pensa que vai ser uma história mais simples do que com relação à história dos protagonistas de Noiva, né? Que é uma vampira e um lobisomem, Ellie Hazelwood demonstra que não. Que esses personagens vão sofrer bastante também para ficarem juntos. Vão ter coisa para enfrentar com relação a muita coisa, principalmente com relação ao passado de ambos, que está meio que entrelaçado, tanto da origem da família da Serena, quanto com a própria família, o próprio clã do Coen. E muita coisa acontece aqui, é uma história divertidíssima, uma história muito gostosa, que mantém o nível que a Ellie Hazelwood trouxe pra gente em Noiva. Foi como eu disse pra vocês, assim, aqui nessas duas histórias, a Ellie Hazelwood, ela mostra que é extremamente capaz de escrever fantasia, né, de romance sobrenatural e tal, que ela se sai super bem. É uma história muito legal de se acompanhar e com personagens extremamente carismáticos acima de tudo, né? Tanto os personagens do primeiro volume quanto os personagens desse segundo volume aqui são extremamente carismáticos e... Enfim, a melhor continuação desse primeiro semestre de 2026, com toda certeza, foi o Parceira da Ellie Hazelwood, lançado aqui no Brasil pela editora Arqueiro. A última categoria da tag é o melhor livro que leu até agora. E o melhor livro que eu li no primeiro semestre, não por acaso, também foi a minha primeira leitura do ano e até o momento continua sendo a melhor leitura do ano. Eu tô falando de O Rio que Me Corta por Dentro, do Raul Damasceno, lançado pela editora Astral aqui no Brasil. Vai ser essa história que vai se passar no interior do Ceará, né, ali no período dos anos 80, virada para os anos 90, né, e a gente vai acompanhar o Cícero e a relação dele que tem com a mãe, a relação que ele tem com os próprios avós e a saudade que ele sente da mãe, porque a mãe basicamente trabalha na capital e só vem visitar ele nas festas de final do ano, e a cidade ali onde ele cresce, né, nesse interior, a sua amizade com o Luzimar, né, e a descoberta da sua própria sexualidade também, e o mistério que vai acabar acontecendo na família do próprio Cícero e como isso tá ligado a um dos personagens mais odiosos que eu já encontrei na vida, né, que é o Chico Menteiro, que por acaso é o pai do próprio Luzimar. Enfim, gente, é uma história curta. O começo foi um pouco difícil com relação à própria narrativa, né? A própria forma com que o Raul Damasceno constrói essa história. Mas quando você engata nessa narrativa, você não para mais. E eu não parei mais de ler até chegar ao final. E, sério, o final é um dos finais mais satisfatórios que eu já li em um livro. Quase bati palmas quando eu terminei de ler essa história. A cena da avó do Cícero com o Chico Menteiro, eu disse isso no vlog e eu repito aqui. Absolute cinema. Absolute cinema. Não tinha como ser outra personagem além da avó do Cícero a ter esse confronto com esse personagem escroto, sabe? Enfim, incrível, incrível, incrível. Eu quero ler o novo livro do Raul Damasceno, que acabou de sair também pela Astral Cultural, né? E ele tem uma capa vermelha e tal. Eu quero conhecer essa outra história. Mas até o momento, O Rio que Me Corta por Dentro é o meu livro favorito do ano. Mas alguns favoritos ainda nem apareceram nesse vídeo de 50% para você ver o quanto esse primeiro semestre de 2026 foi produtivo por aqui.
Muito que bem, pessoal, essas foram as minhas respostas para a tag dos 50% desse ano de 2026. Espero de verdade que vocês tenham gostado de me acompanhar até aqui. Mas se gostaram, deixa aqui embaixo o seu gostei. Se vocês já leram algum desses livros, se pretendem ler, vamos conversar com vocês é a melhor parte do vídeo aqui para mim. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo para quem gosta de ler. Vamos fazer com que a comunidade Book Crush se torne ainda maior. Não deixe, é claro, de apertar o botão do super hype se aparecer aí para vocês. Isso ajuda muito a esse produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. E não se esqueça também que tem link de compra lá para a Amazon aqui embaixo na caixa de informações. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto através dos links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso. Enfim, muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Deixa aqui embaixo nos comentários as suas respostas. Vamos conversar com vocês. É a melhor parte do vídeo para mim. Pois aqui foi o Ribeneto para mais um vídeo do canal Book Crushes. Tchau e até o nosso próximo encontro.